Olá pessoal, tudo bem? Vamos a mais uma aula e desta vez são exercícios a respeito dos hidrocarbonetos. Na aula anterior nós vimos os hidrocarbonetos e seu cotidiano, os tipos de hidrocarbonetos que foram alcanos, alcenos, alcinos, alcadienos, ciclanos e aromáticos, tá? Hoje nós vamos ver algumas questões que envolvem esses conceitos. Percebam que não são só aplicações, vão envolver aqui classificação de cadeias, vão envolver nomenclatura e também aplicações no dia a dia, ok? Bom, são 10 questõezinhas que nós vamos ver agora e preparem-se. Vamos lá? Então, a primeira questão fala o seguinte: a qualidade de um combustível é caracterizada pelo grau de octanagem. Hidrocarbonetos de cadeia linear têm baixa octanagem e produzem combustíveis pobres. Já os alcanos ramificados são de melhor qualidade, uma vez que têm mais hidrogênios em carbonos primários e as ligações CH requerem mais energia que ligações CC para serem rompidas. Assim, a combustão dos hidrocarbonetos ramificados se torna mais difícil de ser iniciada, o que reduz os ruídos do motor. O isoctano é um alcano ramificado que foi definido como referência e ao seu grau de octanagem foi atribuído o valor 100. A fórmula estrutural, forma de bastão do isoctano, é mostrada abaixo. Aí ele mostra aqui a fórmula e ele quer saber qual o nome oficial do alcano. Então, pessoal, primeiro, no caso aqui, escolher a cadeia principal. A gente já percebe que a cadeia principal é essa aqui, ó, tá? A cadeia horizontal. Então tem 1, 2, 3, 4, 5. Aí a gente vai numerar. Numera a cadeia, neste caso, a partir da extremidade mais próxima da ramificação. Então a extremidade mais próxima da ramificação está do lado esquerdo. Então numerando, ó, 1, 2, 3, 4, 5. E as ramificações que tem, todas elas são metil. Então tem 3 metil, no caso aqui a gente vai colocar trimetil. Mas tem que dizer onde eles estão, que é pela numeração. Tem 2 metis no carbono 2 e 1 no 4. Então vai ficar 2, 2, 4, aí traço, trimetil pentano, que são 5 carbonos na principal. Lembrando, números a gente separa por vírgulas, números de números, e números de palavras por traços, tá? E aí, olhando aqui, ó, a nomenclatura, a questão correta aqui neste caso é a letra A, tá bem? Então veja que não é difícil, é mais interpretação mesmo. Vamos para a próxima. Questão 2. A questão 2 diz o seguinte: recentemente, um shopping center em São Paulo, construído em 1984 sobre um antigo lixão, entrou para a lista de áreas críticas por causa do risco de explosão. Segundo técnicos da companhia de gás, a presença do gás metano foi constatada em alguns pontos do shopping. Eles afirmaram que não havia risco de explosão de grandes proporções, mas que alguma explosão poderia acontecer em pequenas áreas onde o gás metano fica confinado, como em depósitos de lojas, por exemplo. O gás metano é, primeiro, fórmula estrutural do metano, pessoal, é assim, ó. Eita, que bolona! Assim, ó, CH4. Esse é o metano, que só tem um carbono. A gente viu isso aí no vídeo anterior, que falava um pouco sobre o gás metano nos lixões, né? Esse shopping foi construído em cima, então acumulou esse gás. Primeira coisa aqui, né? Vamos da letra E de baixo para cima. Então, um composto da mesma função química que o gás carbônico é errado. Gás carbônico é inorgânico, gás metano é orgânico. Uma substância que apresenta na sua fórmula os elementos CH e O, não, somente C e H. Um gás produzido na combustão da matéria orgânica? Não, nesse caso aqui é nos lixões. Derivado halogenado, halogênio, pessoal, são flúor, cloro, bromo ou iodo. Não tem nenhum dos 4.
Ele é inflamável, mas não é derivado halogenado. Um hidrocarboneto de baixa massa molecular. Baixa massa molecular é o que, pessoal? Tem um carbono, 12, mais 4 hidrogênios, 16. Então, a massa molecular dele, 16 gramas por mol. Então, hidrocarboneto de baixa massa molecular mesmo, tá? Beleza! Espero que vocês tenham compreendido. Caso tenha alguma dúvida, voltem o vídeo e vocês vão compreender, tá bem? Vamos para a próxima. Questão 3. A questão 3 diz assim: o craqueamento é um processo químico que converte substâncias de determinada fração de menor interesse comercial em outras de uma fração mais rentável, baseando-se na quebra de moléculas longas de hidrocarbonetos com elevada massa molar. A polimerização também é utilizada com obtenção de moléculas de combustíveis. Nesse processo, ocorre a combinação de moléculas menores formando moléculas maiores. Em duas etapas de um processo de polimerização, temos a formação do produto 1 e do produto 2, como demonstrado a seguir. Olha só, produto 1, produto 2, certo? Ele quer saber quem são, se é um alcano, alceno, alcino. Então, produto 1, C8H16. Então, C8H16. Se você for perceber, o H é o dobro do C. Então, aqui é CnH2n. Isso aqui, pessoal, fórmula geral de um alceno. O outro, C8H18. Aqui já é CnH2n mais 2. Fórmula geral de um alcano, certo? Caso vocês não lembrem dessas fórmulas gerais, o vídeo anterior mostra, tá bem? Então aqui a resposta é um alceno e um alcano, ok? Então, ó, letra B de bola. Tranquilo? Bom, vamos para a próxima. Deixa eu apagar aqui. E aí nós vamos para a questão 4. A questão 4 é um pouquinho maior. Eu vou ler e depois a gente analisa, tá? Então vamos lá. Cidades menores, quando não organizadas, podem apresentar problemas sérios de saúde pública, como é o caso de epidemias de dengue. Esforços têm sido dedicados à descoberta de novos métodos para controle da dengue. A curcumina, uma substância presente no açafrão da terra, pode matar as larvas do Aedes aegypti. Basta colocar o pó em locais onde o mosquito da dengue costuma se reproduzir, como pratos e vasos de plantas, e, além de ser eficaz, a substância não agride o meio ambiente. A curcumina, só aqui, ó, a curcumina, cuja molécula é apresentada a seguir, é uma substância presente no açafrão da terra e que dá o tom de amarelo em pó. Então tá aqui a curcumina, tá? Vou colocar mais para cá porque a gente começa a fazer as análises. Então, sobre essa molécula, atribua verdadeiro ou falso as afirmativas a seguir. Vou colocar um pouquinho aqui mais grosso. Então vamos lá. Apresenta cadeia carbônica homogênea e insaturada. Pessoal, homogênea, olha só tem carbono. Insaturada, sim, ligação dupla. Verdadeiro. Contém igual número de átomos de carbono e hidrogênio? Não sei, vamos ver. Carbono. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Então tem C21. Vamos ver se tem 21 hidrogênios também, né? Deixa eu apagar aqui, que aí a gente tem que colocar agora quantidade de hidrogênios. Então aqui, ó, tem 3. 1, 2, 3. Aqui, 4. Aqui, ó, tem 1, 5, 6, 7. Não tem nenhum. Aqui, 8, 9, 10. Não tem nenhum. 11, 12, 13. Nenhum. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Tem 20. E aí, vamos ver se tem mais um aqui, se eu esqueci, né?
Aqui já tem os 4, aqui. Então, ó, 4, 4. Aqui, 1, 2, 3, 4. Certo? Então, nós temos, de novo, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20. Então, aqui é falso. Por combustão total, forma monóxido de carbono e peróxido de hidrogênio? Jamais. Combustão total, dióxido. Tá? E depois, possui no total 17 carbonos secundários e 2 terciários? Vamos ver, né? Sim, aqui é 20, né? 17 secundários e 2 terciários. Secundário, pessoal, carbonos que estão entre 2 carbonos, né? Então aqui, ó, vamos colocar aqui, ó, 1, 2, 3 carbonos, terciário. Aqui, secundário, 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 terciário, secundário, 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 e aqui também, tá, ó, terciário, secundário, 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 terciário, secundário. Então, 17 secundários. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Aqui é secundário. Desculpa, pessoal. Aqui é secundário, porque aqui é ligado ao O. Secundário. E aqui também. Secundário. Então, tem 17. 2 carbonos terciários? Sim, 2 carbonos terciários. Verdadeiro. Os grupos funcionais são ácido carboxílico, álcool e éster. Isso aqui, pessoal, a gente vai estudar também, certo? Depois, mas eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Aqui eu tenho já um ácido carboxílico, não tenho, tá? Tenho álcool, tenho aqui, ó, que é OH. Tenho éster, não tenho, certo? Então aqui é falso. Depois a gente vê. Mas então, VFF, VF. VFF, VF. Letra C de casa. Ok? Beleza. O objetivo dessa questão, apesar de ter esses outros grupos funcionais, era mostrar para vocês mais a aplicação dos hidrocarbonetos e algumas outras coisas que vimos anteriormente. Tá bem? Não se preocupem que os outros grupos funcionais nós vamos aprender nas próximas aulas. Vamos para a próxima. Questão 5. Então, olha só. Ele diz assim. O acetileno C2H2, gás de propriedade anestésica, admite diversas aplicações industriais. Assinale a alternativa incorreta a respeito em relação ao acetileno. Incorreta, tá, pessoal? Errada. C2H2, é assim, ó. Acetileno é aquele gás dos maçaricos. Na aula anterior a gente falou. É hidrocarboneto? Sim. Apresenta ligação tripla entre carbonos? Sim. Seu nome oficial é etino? Sim, ó. 2 carbonos. Et. Ligação simples. In. Hidrocarboneto. O. Apresenta cadeia acíclica ramificada? Aberta e ramificada? De jeito nenhum. Apresenta 2 carbonos primários? Sim. Tá? Carbono primário é aquele que é ligado a um outro carbono. Então, a alternativa aqui que temos que marcar como incorreta, né, nesse caso, que é a que temos que marcar, é a letra D de dado. Tá bem? Qualquer dúvida, voltem à questão e vocês vão compreender melhor. Vamos para a próxima. Já viram que é bem rapidinho, né? Mas como vocês têm muitas atividades, então, por isso vão até 10 questões, tá? Questão 6. A borracha é obtida por meio do monômero isopreno, cuja estrutura está representada a seguir. Logo aqui. A massa molar em grama por mol do isopreno é igual a... Então, ele deu a massa do carbono e do hidrogênio. Primeiro, pessoal, eu vou colocar aqui, ó, carbonos e hidrogênios nessa estrutura. Vou fazer aqui, ó. Aqui, 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 aqui. E aqui tem outro carbono. Para completar, ó, 2, então 2 ligações, completa com hidrogênio. São 4, né? Carbono é
é o quê? Tetravalente. Então, ó, 3 aqui, 3 hidrogênios, para ele fazer 4. Aqui ele já fez 4, aqui ele fez 3, tem mais um hidrogênio. Aqui fez 2, então tem mais 2 hidrogênios. Massa do carbono é 12. Quantos carbonos tem? Vou colocar aqui de outra cor. Tem um carbono, 2, 3, 4, 5. Né? Então, 5 vezes 12 já dá, só de carbono, tem 60. Certo? E aí vamos ver agora de hidrogênios. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hidrogênios tem 8. Para mim saber a massa molar, eu somo esses dois. 60 mais 8 que dá 68 gramas por mol. Consequentemente, pessoal, a minha alternativa correta é a letra B de bola. Ok? Qualquer dúvida, deem uma paradinha, voltem na questão e vocês vão compreender. Tá bem? Vou apagar para nós irmos para a próxima, tá? A próxima questão, que é a número 7, fala o seguinte: nas proximidades de uma indústria química foi constatada a contaminação do solo por um composto orgânico que vazou de um dos tanques de armazenamento da indústria, que ficam enterrados por questão de segurança e, portanto, são de difícil acesso. Na indústria, havia um total de 5 tanques, contendo cada um deles um dos seguintes compostos, todos possíveis contaminantes: benzeno, N-hexano, ciclohexano, ciclohexeno e ciclopentadieno. Para a identificação do tanque a partir do qual ocorreu o vazamento, o contaminante encontrado no solo foi isolado e analisado, sendo determinado que sua fórmula mínima era CH2. Na situação descrita do texto, o vazamento ocorreu a partir do tanque que continha quem? Então, pessoal, a gente precisa fazer aqui todos eles na sua fórmula, tá? Então, benzeno, vou colocar aqui, ó. Benzeno, C6H6. N-hexano, hidrocarboneto. Então, aqui é um alcano, fórmula geral, CnH2n mais 2. X, 6. Então vai ser C6H. 6 vezes 2, 12 mais 2, 14. Ciclohexano, CnH2n. Então, X6, C6H12. Ciclohexeno. Ciclohexeno. Opa! Aí o ciclohexeno, pessoal, já vem uma ligação dupla, né? CnH2n menos 2. 6, C6H, 2 vezes 6, 12 menos 2, 10. Ciclopentadieno, né? CnH2n menos 2. Né? Então, ó, penta, 5, né? C5H, Cn, 10 menos 2, 8. Só que aqui é fórmula mínima. Fórmula mínima é o que, pessoal? Você pega a fórmula molecular, essa, e divide o máximo, simplifica, certo? Aqui a fórmula simplificada, eu iria fazer o quê? Dividir tudo por 6. Ia ficar CH. Aqui, eu ia dividir aqui por 2, né? C3H7. Aqui, eu poderia dividir por 6. Vai ficar CH2. Aqui, divido por 2. Vai ficar C3H5. E aqui, se dividir aqui, ela vai ficar desse jeito, né? Porque não dá para dividir por um número inteiro. Então, ó, ele quer saber quem é que tem a fórmula mínima CH2. Olha quem é, o ciclohexano. Letra C de casa. Certo? Caso vocês tenham alguma dúvida, pessoal, de novo, voltem um pouquinho o vídeo e deem uma olhada. Ou vejam o vídeo anterior sobre as fórmulas gerais lá, tá bem? Bom, vamos para o próximo. Questão 8. Tá pertinho, tá? Deixa eu ler e depois a gente parte para as alternativas. Então,
Diz o seguinte a questão. Opa, quase caiu minha caneta. Os hidrocarbonetos aromáticos policíclicos, também conhecidos como HPAs, hidrocarbonetos policíclicos aromáticos, são compostos químicos que constituem vários tipos de combustíveis e são responsáveis por boa parte da poluição atmosférica que afeta o meio ambiente. Os hidrocarbonetos policíclicos aromáticos são prejudiciais e altamente tóxicos ao organismo. Sua toxicidade depende da presença de HPAs específicos, variando seu grau de toxicidade moderada a extremamente tóxico. Atualmente existem 7 HPAs mais conhecidos por serem altamente cancerígenos. Esses hidrocarbonetos policíclicos aromáticos específicos têm sido associados a uma variedade de cânceres, incluindo câncer de mama e de pulmão. São poluentes orgânicos de grande persistência, POP, ambiental, e muitos deles e ou seus derivados são potencialmente carcinogênicos, cancerígenos, tá? E ou mutagênicos. Os HPAs são formados durante processos de combustão incompleta, incineração de matéria orgânica, erupções vulcânicas, assim como resultado de processos industriais ou outras atividades humanas, incluindo processamento e preparação de alimentos. Um dos principais HPA apresenta a seguinte estrutura. Deixa eu só descer um pouquinho mais aqui. Então tem essa estrutura. Ele quer saber o seguinte. De acordo com a IUPAC, a nomenclatura correta para o composto acima é... Pessoal, essa nomenclatura ela é interessante pelo seguinte, porque ela é fixa. A gente não tem um nome que numera a cadeia, nada disso, tá? Tem o benzeno, tem o pireno, benzopireno. Neste caso aqui, o nome desse aqui é o antraceno. Então, aqui é a letra C. Ai, professor, e como é que eu entendo essa nomenclatura? Na verdade, pessoal, com a prática você vai decorando essas estruturas aí. Principalmente os aromáticos, tá bem? Esse é o conselho que eu dou. Leiam bastante, vejam as estruturas e aí vocês vão compreender isso daí. Tá bem? Vamos para a próxima. Faltam 2 só, tá? Calma lá, tá chegando no fim. Então, questão 9. Há algumas décadas, fumar era moda. Nessa época, o cigarro não era considerado um vilão. Até profissionais da saúde, como médicos, eram garotos propaganda de marcas de cigarro e incentivavam o vício de fumar. Com o passar dos anos, pesquisas mostraram que o cigarro é sim extremamente prejudicial à saúde. Estudos mostram que existem mais de 4.000 substâncias químicas no cigarro, das quais 50 são comprovadamente cancerígenas. Dentre elas, podemos citar arsênio, polônio 210, DDT, diclorodifenil tricloroetano, esse DDT, tá? Benzeno e benzopireno. Abaixo temos as fórmulas estruturais de 2 dessas substâncias que estão na lista das 50 substâncias cancerígenas, o benzeno e o benzopireno. Então, olha só. Isso é o que sai do cigarro, tá? Então, benzeno e benzopireno. Aí ele pede, em relação às substâncias benzeno e benzopireno, assinale a única alternativa correta. Então, ó, olhando as estruturas, a gente já percebe alguma coisa aí, né? Tem anel aromático no meio. Aí letra A, tanto o benzeno quanto o benzopireno são hidrocarbonetos aromáticos? Sim. Resolvido, né? Agora, vamos ver por que não são as outras, certo? Vou marcar aqui, letra A. Ó. Benzopireno apresenta hibridização sp3? Não, sp2, tá? Então aqui está errado. O benzeno, por ser polar, na verdade não. E todo hidrocarboneto é apolar. Sobre polaridade a gente vai saber depois. Mas vamos lá. Eles não são solúveis em água, certo? Porque água é polar e eles são apolares. Aí depois, ambos são hidrocarbonetos e apresentam apenas carbonos secundários? Não, né? Tem carbono terciário também aí. Benzopireno apresenta fórmula molecular C20H16? Vamos ver se é isso mesmo. Aí tem uma dicasinha bem bacana aqui para você
ter ideia, tá? Vou marcar de novo aqui, só para vocês saberem que é a letra A. Então, olha só. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20. Beleza. É 20. Mas, ó, hidrogênio. Só tem aqui, ó. Quando a ponta está livre. E tem um só. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Só tem 12. Certo? As outras pontas não tem nenhum hidrogênio. Só se essa pontinha estiver livre. Essa é a dica. Ok? Pessoal, qualquer dúvida, voltem lá a questão e vocês vão compreender. Certo? Deem uma olhada no vídeo anterior também sobre hidrocarbonetos. A nossa última questão diz o seguinte. O ibuprofeno é um remédio indicado para o alívio da febre e da dor, como a dor de cabeça, dor muscular, dor de dentes, enxaqueca ou cólica menstrual. Além disso, também pode ser usado para aliviar a dor no corpo e febre em caso de sintomas de gripes e resfriados comuns. E a questão diz assim: radicais orgânicos são espécies ou conjunto de átomos ligados entre si e que apresentam um ou mais elétrons livres chamados valências livres. Os radicais monovalentes são provenientes da cisão homolítica, a qual forma um radical com valência livre. A estrutura do ibuprofeno apresenta dois radicais monovalentes abaixo assinados. Pessoal, apesar dessa questão dizer todas essas coisas, você diz assim: agora me desesperei. Olha só o que é que ele quer. Ele mostra a estrutura e diz: os radicais alquilas assinalados na estrutura são. Ele quer saber só o que está aqui no quadradinho, ó. Esse e esse. Olhando para cá, você tem aqui o radical metil. E olhando para cá, você tem o radical, ó. 1, 2, 3, 4. Isobutil. Consequentemente, como ele está falando radical, então é metila e isobutila. Então aqui, ó, certo? Metila e isobutila, letra A. Com isso, nós terminamos as nossas questões de hoje. Então, pessoal, espero que vocês tenham compreendido que os hidrocarbonetos, eles não são somente aplicações, mas a gente pode ter questões de diversas naturezas, tá? Então, meu conselho, deem uma olhada em mais questões, estudem mais um pouco, certo? Olhem o material de vocês, façam as questões, que vai dar tudo certo, vocês vão compreender da melhor forma possível. Então, por hoje é só, um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau!